Glórias a Deus, a paz do Senhor, bem-vindos, né? Mais um dia, vamos meditar na santa poderosa palavra de Deus, que é viva e eficaz. No livro do Gênesis, no capítulo 3, livro da criação, versículo 6 até o 10. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriu-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Quero me basear só nessa frase. Onde estás? Ponto de interrogação, né? Onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava à noite tive medo e me escondi. Interessante aqui que esse texto que nós vamos meditar hoje se encontra registrado no primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis. Gênesis significa, né, o início, ou a origem, e é justamente que o livro de Gênesis resiste. O que é que o livro de Gênesis resista? O início do mundo, o início da civilização, o início da história da humanidade, o início da família, o início da salvação. Gênesis, como o livro dos começos, estabelece um cenário. Né? E que cenários são esses? O livro de Gênesis revela a pessoa e a natureza de Deus, como Deus criador, como Deus sustentador, Deus juiz e Deus redentor. Então o livro de Gênesis, ele começa com o nosso Deus criando o mundo, com sua majestosa demonstração de poder e propósito. Como exatamente Deus criou a terra, sempre será uma pergunta polêmica e cheia de debates. Alguns ensinam que o aparecimento do universo se deu através de uma grande explosão. Outros dizem que Deus deu início ao processo e o universo sozinho foi evoluindo durante milhões de anos. Quase todas as religiões do mundo têm a sua própria história para explicar a criação do universo, né? E quase todos, né? E quase todos cientistas possuem sua própria opinião sobre a origem do universo. Mas a Bíblia Sagrada é o único livro do mundo, né, que mostra claramente que o único Deus, soberano, poderoso, supremo, criou os céus e a terra, o universo, pelo poder da sua palavra. O aspecto mais importante da discussão não é e nem é o processo, mas a origem da criação, né? Então, o mundo não é produto da casualidade ou probabilidade. O mundo foi criado por Deus e é o início que nós cremos. Então, aqui no capítulo 1, vai falar da criação do homem. Nós encontramos Deus criando todas as coisas. Deus criou o céu, a terra. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Deus então deu forma à terra, criando os rios, os mares, os oceanos, as plantas, os animais. E por último, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. No capítulo 2, Deus faz o primeiro homem, Adão, dormir um sono pesado. De uma das suas costelas criou a primeira mulher e recebeu o nome de Eva. No capítulo 3, o diabo usa a serpente e engana a Eva, que come o fruto que Deus havia proibido e ainda dá para seu esposo, Adão, comer também.
Até aquele dia Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam disso. Mas agora seus olhos foram abertos, né? Seus olhos foram abertos, e a partir daí eles estão envergonhados pela sua nudez, né? Cozeram folhas de figueira e fizeram os aventais para se tampar. E quando na viração do dia ouviram a voz de Deus com vergonha e se esconderam entre as árvores do jardim. E aqui é onde eu quero me aprofundar. Que diz assim: onde estás? Né? Ele diz assim: onde estás? E chamou o Senhor Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Fazendo a pergunta ali a ele, né? E se você prestar muito bem atenção, vamos aprender hoje isso aqui. Se você prestar muito bem atenção, quando Deus veio visitar Adão no jardim do Éden, ele perguntou: onde estás? Esta foi a primeira pergunta feita por Deus ao homem após a queda. Após a queda de Adão, a primeira pergunta que ele fez para Adão foi assim: onde estás? Ele não foi acusando, não foi ameaçando, não foi criticando, ele não foi humilhando, não. Ele só fez uma pergunta: onde estás, Adão? Onde tu estás, homem? Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus e com vergonha eles tentaram se esconder entre as árvores do jardim do Éden. Mas como ninguém pode se esconder de Deus, a voz do Senhor ecoou dentro do jardim: Adão! Adão! Onde estás? Que ninguém pode se esconder de Deus, né? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13, diz que não há nada em oculto, que não há nada escondido, e que até os vossos pensamentos estão despidos diante dos seus olhos, que um dia nós há de prestar conta com ele. Então, mas como ninguém pode se esconder de Deus, a voz do Senhor ecoou dentro do jardim, né? Ficou ecoando dentro do jardim, dizendo: Adão, onde tu estás? E milhares de anos se passaram e Deus continua fazendo a mesma pergunta para mim e para você: onde você estás? Qual é a tua posição hoje? Você já se olhou para si? Já se perguntou aonde tu estás no reino espiritual? Você poderia facilmente responder dizendo: eu estou aqui na igreja, eu estou aqui, eu estou em casa, eu estou no trabalho, na faculdade. Mas esta pergunta: onde estás? É muito mais do que um advérbio de lugar. Esta pergunta é muito do que estar geograficamente em algum lugar. Esta pergunta ela não alcança somente o sentido físico, amados. Essa pergunta ela não alcança somente o sentido físico sobre estar fisicamente em algum lugar, mas fala do estado de espírito em que nós encontramos. Não está falando aqui no sentido físico, essa pergunta aqui nos faz, né, perguntar no sentido de qual o estado de espírito em que nós encontramos. Esta pergunta foi feita quando Adão e Eva procuravam se esconder de Deus. E hoje, será que a maioria dos homens, os filhos de Adão, continuam tentando se esconder de Deus? Para nós entender essa passagem, nós vamos dividir esta pergunta hoje em 3 partes e tentar compreender a profundidade da pergunta que Deus fez a Adão naquele dia: onde estás? Nós sabemos que toda pessoa
está em algum lugar. A primeira pergunta de Deus para Adão não foi: Adão, o que foi que você fez? Não foi, a pergunta não foi essa. Ou Adão, por que você fez isso? Não, não foi essa a pergunta. Mas sim, Adão, onde estás? É claro que Deus sabia onde Adão estava. Deus só estava testando. Deus não perdeu Adão e Eva de vista. Um minuto sequer. Mas quem saiu da posição foi Adão e Eva de vista um minuto sequer. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Saiu da posição. Porque quando Deus... Mas quem saiu da posição foi Adão e Eva. E não Deus. Ele continua sendo Deus. E quando Deus pergunta onde estás, na verdade Deus estava perguntando: Adão, por que você saiu da sua posição? Por que você deixou seu posto? Irmão, quando nós saímos da posição, quando nós deixamos o nosso posto, é perigoso. Automaticamente já vem aqui no meu coração aqui, Davi saiu da posição, saiu do seu posto, cobiçou a mulher de Urias. E a situação de Davi foi estreita, pagou caro por isso. Outro homem que saiu da posição, louvado seja Deus, aleluia, foi o nosso amado irmão Sansão. Sansão saiu da posição, Sansão deixou seu posto e foi laçado pela Dalila. Jonas saiu da posição, saiu do seu posto e foi lançado lá no ventre daquele peixe. Judas Iscariote saiu da posição, né? E deixou seu posto. As consequências de Judas você sabe o que foi que aconteceu. Ananias e Zafira saiu da posição, saiu dos seus postos. Vemos que foi que aconteceu com aquele casal. Então nessa manhã tenha cuidado, não saia da posição que Deus te colocou e nem saia do posto que Ele te colocou para tu fazer a obra, para tu viver adorando. Não saia da posição e nem no local que Ele te colocou e te ordenou. Ele disse: o que você está fazendo aí, Adão? Escondido? Quem te fez saber que você está nu? Ei, amados, diante de Deus todos nós estamos em algum lugar. Ou nós estamos na presença de Deus, ou nós estamos fora dela. Diante de Deus, nós estamos em algum lugar, ou distante de Deus, ou fora da presença dela. Aí eu continuo dizendo: onde estás? Não dá para ficar em cima do muro, ou você é quente, ou você é frio. Porque o morno, Jesus disse que vai vomitar da sua boca. Apocalipse capítulo 15, capítulo 3, versículo 15 e versículo 16. Eu até falei isso sexta-feira passada. Então, irmão, não dá para ficar em cima do muro. Ou nós somos de Deus, ou não somos. Ou nós vamos para o céu, ou então vamos para o inferno. Só tem dois caminhos. Só existe dois caminhos. Ou o caminho do céu, o caminho da salvação, ou o caminho das trevas, o caminho do Hades, do enxofre,
de fogo ardente. Não dá para ficar em cima do muro, ou somos de Deus ou não somos. Em algum lugar nós temos que estar. Se você tem que procurar hoje uma posição diante de Deus, ou você está com Ele ou está contra Ele, Jesus mesmo disse, lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 30, quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha, irmão. Espalhado igual naquele vale de ossos secos, os ossos estavam todos espalhados. Quando você anda espalhado, distante, na divisão, fica morto. Estava morto, estava lá no vale. E ele fez uma pergunta para o profeta, ali já testando a fé do profeta. Porém, esses ossos podem reviver? E o profeta disse, tu sabes, Senhor. Irmão, temos que estar em algum lugar, irmão. Temos que escolher ou servir a Deus ou servir ao mundo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou de dedicar a um ou desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Mateus capítulo 6, versículo 24. Abra a tua Bíblia lá que você vai ver. Onde você está? Essa é a grande pergunta que Deus nos faz hoje. Todos nós estamos em algum lugar. Na presença de Deus ou então fora dela. Na igreja ou então no mundo. Fazendo a vontade de Deus ou fazendo a vontade do inimigo. Onde você está? Mais uma vez eu pergunto. Neste momento, onde é que você está? Qual é a presença que você está? Não responda para mim. Mas responda para o Espírito Santo de Deus que está falando com você através desta mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Ele sabe onde você está, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer você confessar. Ele quer ouvir da sua boca. Se você está no centro da vontade de Deus, aleluia, glórias a Deus por isso. Mas se você está fora da vontade de Deus, não tente se esconder atrás da moita. Tem muita aí que está se escondendo atrás da moita. Você sabe o que eu quero dizer com moita, né? Quando a pessoa está sendo procurada, faz uma coisa errada, ele vai procurar a moita. As moitas lá no interior, eles procuravam aquelas moitas, aquelas árvores, né? Para se esconder atrás dela, para ninguém achar. Errava. Depois ele queria se esconder ali. Não tem coragem de enfrentar, de dizer a verdade, de encarar. Assim é aquela pessoa que é caída. Ela vive se escondendo atrás das moitas. Ela vive se escondendo atrás da capa. Mas um dia Bartimeu resolveu jogar aquela capa fora. E não queria mais viver com aquela capa. Assim aquela mulher que andava encurvada há 18 anos, ela decidiu jogar também a capa fora. Quando nós decidimos jogar essa capa fora, essa capa da Babilônia, essa capa da prostituição, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para ti. A tua vida vai mudar. Deus vai restituir a tua vida, vai restaurar a tua vida de uma maneira sobrenatural, assim como restituiu a minha, vai restituir a tua. Deus, ele tem um propósito na tua vida, assim também como ele tem na minha vida. Então não adianta se esconder atrás das moitas. Lavado, confessa, assuma que você errou e Deus é poderoso para te perdoar. Lembra que Jonas ali, ele se arrependeu e aqueles homens chegaram para Jonas e Jonas disse, não, o problema é eu. Ele reconheceu e foi jogado, lançado de sorte, foi jogado fora do barco. O barco parou de balançar. Deixa de ser problema na vida dos outros, meu irmão. Deixa de querer estar afundando a vida dos outros. O barco significa vida. Então saia dessa. Porque alguns estão em lugares onde não deveriam estar. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles tentaram se esconder de Deus através da moita. E quando Deus veio para conversar com Adão, ele estava em um lugar onde não deveria estar. Ele tinha que estar na presença do Senhor.
Ele tinha que estar ali lá no jardim, escutando a voz do Senhor. Mas não, irmão. O pecado fez que o pecado faz a pessoa se esconder por trás da mentira, se esconder por trás da malícia, se esconder por trás. Meu irmão, é coisa terrível. Muitas pessoas se escondem atrás dessa palavra. Interessante como o nosso Deus sempre está à procura do homem. No jardim do Éden, nós encontramos Deus à procura de Adão. O problema é que Deus não encontra o homem no lugar onde ele deveria estar. Deus procura o homem na igreja e não encontra, irmão. Deus procura na hora do culto, da oração e não encontra, irmão. Deus procura o homem com o cumprimento do dever para com o próximo e ali ele não está, irmão. Porém, Deus sempre sabe onde o homem se esconde. Adão se escondeu na moita. O homem hoje se esconde no pecado, nos vícios, na mesa de jogo, no carnaval, nos prazeres da carne. Infelizmente, até mesmo muitos homens cristãos e mulheres cristãs estão onde não deveriam estar. Que nem eu citei lá no começo, vou citar de novo. O exemplo de Davi, homem segundo o coração de Deus, para você ver aí, escolhido por Deus para reinar sobre a nação de Israel. Homem zeloso, homem valoroso, venceu o gigante Golias, derrotou os filisteus, fez grandes proezas. Porém, a Bíblia nos diz em 2 Samuel, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4, que quando o exército de Davi saiu para a guerra, ele ficou em Jerusalém. Davi poderia estar junto com seus homens, lutando, guerreando, fazendo aquilo para o qual nasceu para fazer, né? Glória a Deus, viver por o seu chamado, né? Mas ele resolveu estar onde não deveria estar e aconteceu o que não deveria ter acontecido. Assim também é na nossa vida, né? Porque do alto do terraço do seu palácio, Davi viu Betseba, mulher de Urias, se lavando, se aproximou dela. Mandou esse servo buscá-la e deitou com ela, e ela engravidou, e a consequência deste pecado trouxe muito sofrimento para Davi e para toda a sua família. Cuidado, irmão. Viu? Isso é muito perigoso. Com o lugar onde você está indo, existem lugares onde o servo de Deus não deve estar. Existe lugar onde o servo de Deus não deve estar. Nós vemos aqui que é claro que existem lugares que às vezes nós temos que ir por obrigação. O crente pode até ir, por exemplo, na festa de casamento de um parente que não deve ser, que não serve a Deus. Às vezes temos que ir ao aniversário de um parente que não serve a Deus, mas nós não temos que fazer o que as pessoas fazem neste lugar. O que não podemos, irmão, e não devemos fazer andar na bebedice, né? Com os parentes, tá dançando aquelas músicas imundas, né? Tem que vigiar, tá contando aquelas piadas reais e morais, porque nós ainda vivemos ainda no mundo, neste mundo, e fazemos parte dele, por enquanto. Não tem como o crente se retirar deste mundo. Mas a Bíblia ensina que nós podemos nos guardar da contaminação deste mundo. Tiago, ele diz assim, ó: a religião pura e imaculada para com Deus e o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se contaminado do mundo. Cuidado, irmão, porque o pecado pode te levar para um lugar onde o servo de Deus jamais deveria estar, né? E a principal preocupação de Deus não é o pecado propriamente dito. O problema do pecado já foi resolvido lá na cruz do Calvário, né? O principal problema depois de que pecamos é para onde ele nos leva, irmão. Cuidado para que você não vá para um lugar onde você não deveria estar e não deveria ir. Então Deus está procurando você. Deus está procurando você. Aonde você está? Deus sempre está procurando o homem, irmão. Quando lemos essa história dos personagens bíblicos como Abraão, Moisés, Davi, Pedro e Paulo de Tarso, logo nós iremos aqui perceber que todos têm uma característica em comum, foram encontrados por Deus. Vejamos os exemplos. Olha o que a Bíblia diz: que Deus procurou um homem justo para construir uma arca.
achou graça aos olhos de Deus, nosso amado irmão, o nosso irmão da mão, Noé, né? Um homem manso para tirar Israel do Egito, lá em Êxodo capítulo 3, versos 10, e Números capítulo 12, versos 3. Chamos lá, ok? Moisés, né? Deus sempre está à procura do homem. O menor para substituir o rei Saul, chamou quem? Davi. O menor para livrar Israel dos midianitas, chamou quem? Quem foi que ele chamou? Hein? Que se achava pequeno, minúsculo. Gideão, irmão. Olha quem é que Deus usa, olha como é que Deus chama. Uma virgem para gerar em seu ventre Jesus Cristo, Maria. Um copeiro para reconstruir os muros de Jerusalém. Lá em Neemias capítulo 1, versículo 11. Um copeiro foi chamado para reconstruir, né, os muros de Jerusalém. Então Deus sempre está à procura do homem. Uma menina para falar com o leproso. Lá em 2 Reis, capítulo 5, do versos 1 ao 3, aquela menina anônima, né? Ela deu aquela notícia e ali aquele homem desceu e foi até ao encontro de Eliseu no Rio Jordão e recebeu a cura na mão. Uma mulher para comandar o exército. Quem foi essa mulher? Está lá em Juízes. Débora. Oh, glória a Deus, aleluia. Juízes capítulo 4, versos 1 ao 17. Aí depois ele vai até Esther, chama Esther, procura Esther. Lá no livro de Esther, no capítulo 4, no verso 16, procurou aquela mulher para que aquela mulher possa jejuar pelo seu povo. E lá em Jeremias, no capítulo 1, no verso 6 e 7, glória a Deus, aleluia, ele procura ali e acha uma criança para ser profeta de Israel, nosso amado irmão Jeremias. Então hoje Deus está procurando por você. Sempre estará procurando por você e por mim. No jardim do Éden nós encontramos Deus à procura de Adão. Adão, onde estás? E desde então, por toda a Bíblia Sagrada, Deus continua procurando e fazendo a mesma pergunta. Noé, onde estás? Aí Noé, estou pronto. Estou pronto. Abraão, onde estás? Aí Abraão disse, eis-me aqui. Moisés, onde estás? Né? Foi que Moisés disse, manda outro. Glória. Né? Josué, onde tu estás? Aí Josué disse, estou pronto. Aleluia. Gideão, onde tu estás? Aí Gideão respondeu, sou pequeno demais. Aleluia. Oh, glória. Olha, a mensagem já está começando a ficar saborosa. Né? Elias, onde tu estás? Aí Elias, escondi-me. Samuel, Samuel, onde tu estás? Aí a resposta de Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí chegou Maria, onde tu estás? Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim conforme o teu querer. Então Deus, ele está procurando por você. A pergunta de novo é, aonde você está? Mateus, Pedro, João, Filipe, Bartolomeu, Tiago, vem e segue-me. Foi o que eles fizeram, largaram tudo e seguiram. O jovem rico, ele disse, segue-me. Pega tudo que tu tem, vende e também dá aos pobres. E ele disse, não posso. Quantos não estão assim, igual esse jovem rico? Não quer largar o materialismo, a religiosidade, né? Glórias a Deus, aleluia. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus está te perguntando hoje através de mim, onde você está, né? E qual será a sua resposta diante de Deus? Será que você vai responder assim, estou pronto? Eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim, Senhor, o teu querer. Ou você vai responder, não posso, sou pequeno demais. Manda outro no meu lugar. Ou vou me esconder. E aí?
Lembra que ele chegou para Pedro, olha, eis que Satanás vai se andar contigo, 22, 30, 31, 32, por ali, de Lucas, capítulo 22, verso 31, 32, 33. Eis que Satanás, Pedro, vai se andar contigo, vai peneirar contigo, mas eu vou rogar para que tu não caia em tentação e não seja tentado. E tu, Pedro, quando se converter, vai lá e fortalece teus irmãos. Resposta de Pedro, estou pronto. Da boca para fora. Quando o negócio acochou, Pedro se escondeu. Pedro se escondeu atrás das colunas. A Bíblia diz que ele seguia Jesus de longe. Pedro se escondeu no meio das fogueiras. Ainda negou que o conhecia. Teve comunhão com as trevas. Comunhão com a mentira. Conclusão, irmão. Adão foi a primeira pergunta que Deus fez para o homem, a coroa da sua criação, que foi aonde estás. E até os dias de hoje, Deus continua perguntando para nós, onde estás? Onde está João? Onde está o Antônio? Onde está o Pedro? Onde está o Francisco? Onde está o Emanuel? Onde está a Maria? Onde está a Ana? Onde está a Francisca? Onde você está? Onde é que você está nesse momento? Na sua onisciência, onipresença, Deus sabe exatamente onde você está, irmão. Mas Ele quer ouvir da sua boca a sua confissão. Será que você pode dizer, eu estou no jardim, aleluia, da vontade de Deus? Você tem que estar no jardim da vontade de Deus. Você não pode estar no jardim da vontade da carne, da vontade do eu, do orgulho, do jardim do orgulho. Não, mas você tem que estar no jardim da vontade de Deus, irmão. Porque quando nós estamos no jardim da vontade de Deus, irmão, onde Deus passeia todos os dias e fala comigo e fala contigo, irmão, e você fala com Ele, irmão, meu irmão, aí a tua vida muda, porque eu estou no jardim da presença da intimidade com Deus. Quando eu estou no jardim da intimidade com Deus é diferente. Eu vou ter essa intimidade com Ele, Ele vai me capacitar, Ele vai me fortalecer, Ele vai me ensinar as estratégias para vencer as batalhas. Aleluia, glória a Deus. E nessa intimidade Ele vai me capacitar e vai mandar a solução, a providência e as promessas no meio desse deserto. Glórias a Deus. Isso é só para quem tá no jardim da vontade de Deus. Quando você está no jardim da vontade de Deus e não está no jardim da vontade sua, aí tudo muda. Ele te procura, irmão. Não é para te condenar e nem para te acusar. Ele te procura, não é para te condenar e não é para te acusar, mas é para te perdoar. É para perdoar e te tirar deste lugar aí sombrio, e te colocar novamente na sua divina presença. Aonde era que Mefibosete estava? Mefibosete estava lá em Londembar, terra do esquecimento, sem pasto, lá na casa de Maqui. Aleluia! Mas aí, onde estás, aquele menino? Aí perguntou pro fofoqueiro mexeriqueiro Zipa. Ainda tem um. Ele perguntou. Aí perguntou, ainda tem alguém ainda na casa de Jonatas que eu posso honrá-lo? Aí o Zipa, traiçoeiro, malicioso, disse, tem uma recoxo. Foi logo falando o defeito. E onde ele estás? Lá em Londembar, que é terra do esquecimento e sem pasto. Para o homem pode ser, mas para Deus não. Ele está te lembrando de ti. E outra coisa, Ele vai te ver como príncipe. Vai te ver como príncipe. As pessoas viam aquele menino se arrastando, estavam chamando ele de coxo, de aleijado, que nem Zipa disse. Mas Jesus nunca olhou para ele como coxo e aleijado que andava se arrastando, mas olhou para ele como príncipe, né? Ele quer te colocar novamente na sua presença, irmão. Se você está perdido, sem direção e sem rumo, Deus está perto de você, Deus está à sua procura. Se hoje você ouviu o chamado de Deus, por favor, responda. Diga assim, eis-me aqui.
Cumpra em mim o teu querer. Irmão, porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. Amém? Aonde você está nesse momento? Não me responda, responda para Deus. Ele faz essa pergunta porque ele é educado. Mas ele sabe onde é que você está, onde é que eu estou. Ele sabe os meus pensamentos, sabe os seus pensamentos. Não tem quem se esconda dele. Que nem eu falei aqui no começo. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Não há nada em oculto e não há nada escondido. Até os vossos pensamentos estão despidos diante dos seus olhos, que um dia nós há de tratar com ele. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Já está com 35 minutos a mensagem, para não ficar muito longa. Medite aonde você está.